Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pod Fametro e hoje eu estou aqui recebendo a professora Bárbara Bahia, que é a coordenadora do curso de fisioterapia aqui da Fametro. E nós vamos estar conversando por um certo período de tempo sobre a profissão de fisioterapia, né, e as suas aplicabilidades dentro de um tema específico que é a área cardiovascular e as implicações das comorbidades, né, do tempo moderno, né, professora? Seja muito bem-vinda e obrigado por ter aceito o meu convite. Muito obrigada pelo convite. E a professora Bárbara Bahia, para que eu compartilhe com vocês quem era a nossa convidada, ela é bacharel em fisioterapia pelo Centro Universitário do Norte, é especialista em fisioterapia intensiva, especialista em fisioterapia dermatofuncional, fisioterapia em ortopedia com ênfase em terapia manual, não é isso? Isso. E também é atuante na unidade de terapia intensiva. Atualmente ela é sócia proprietária da Clínica de Fisioterapia Reabilitare, professora e coordenadora do curso de fisioterapia da Fametro. Professora, sem mais delongas, vamos conversar um pouco sobre uma temática que, de certa forma, ela é muito importante e ela ficou muito em evidência, né, dentro dos últimos acontecimentos que nós tivemos aí em escala mundial. E eu lhe pergunto o seguinte, dentro dessa temática que nós vamos trabalhar, que é a fisioterapia e a área cardiovascular, mas o que seria isso? Qual é a aplicabilidade da profissão do fisioterapeuta nesse contexto? Olá, então, a fisioterapia cardiovascular, ela ganhou mercado nos últimos anos e tem tomado uma grande evidência, uma grande proporção no mercado de trabalho. O profissional, ele vai realizar uma anamnese para poder classificar o perfil de paciente, se é um paciente, digamos que de baixa gravidade ou de alta complexidade. Se ele for de baixa complexidade, nós vamos atuar aí na promoção e na prevenção. Então, evitar que a situação, que a condição que ele está é grave. Porém, se ele for de alta complexidade, qual vai ser o meu objetivo? Reabilitar. Então, nós temos aí uma gama de pacientes no objetivo da reabilitação em si, mas qual é o foco do fisioterapeuta? Tentar atuar na prevenção, para que esse paciente ele não chegue aí a níveis altos de comorbidades. E nesse sentido, professora, quando nós pensamos na atuação preventiva, digamos assim, como que se daria então esse mapeamento, tendo em vista que nós culturalmente, né, enquanto sociedade, não temos esse hábito de ações preventivas? Haja vista que nas próprias políticas públicas da área da saúde nós verificamos que ainda faltam muitas coisas para serem implementadas e aperfeiçoadas. E como que isso impacta nessa saúde dessa população? Perfeitamente. Então, a maioria da população, infelizmente, ela só procura auxílio quando ele já tem alguma sintomatologia. Exemplo, uma limitação numa atividade física, uma limitação em subir e descer escadas, ou não consegue fazer um trote, né? Só consegue caminhar e caminhar lentamente. Então, ele começa a perceber algumas limitações. Infelizmente, é somente nessa fase que eles começam a buscar auxílio, né? Mas o ideal seria que, quando eu ainda estou no início da disfunção, quer dizer, eu comecei a fadigar pequenos esforços, vou verificar o que está acontecendo aqui. Será que eu tenho alguma disfunção, alguma comorbidade? Que a doença, digamos assim, a comorbidade mais comum hoje da população, ela é a questão da hipertensão, da diabetes, enfim, várias outras doenças associadas. Então, se o paciente ele começa a atuar na prevenção, ele não vai chegar nesse diagnóstico final, né? Então, o objetivo do fisioterapeuta, junto com a equipe multi ali, entra o psicólogo, entra o nutricionista, o fisioterapeuta, é justamente atuar neste indivíduo para que ele não atinja aí a disfunção propriamente dita, a doença cardiovascular tão temida. E o sedentarismo, ele está incluso nessa realidade, nesse diagnóstico, digamos assim? Com toda certeza. Então, às vezes, a pessoa pensa, não, mas eu ando do carro para o trabalho, do carro para casa, já faço uma atividade. Não é bem assim. Então, o ideal é você separar um minuto do seu dia, um momento do seu dia para a realização dessas atividades. Então,
seja essa atividade aí 20, 30 minutinhos por dia, então uma caminhada, né? Ou um esporte. A pessoa às vezes não gosta de fazer caminhada, mas gosta da prática de um esporte. Então pode realizar um esporte. Então qual é o objetivo? Prevenção. Então a partir do momento que eu consigo implementar essa rotina e estabelecer uma prevenção, eu não atinjo aí a doença cardiovascular propriamente dita, porque aí, se eu atingir, eu já não consigo atuar somente nessas atividades. Certo. Eu já preciso de um tratamento específico do fisioterapeuta. E qual é a importância dessa reabilitação cardíaca? E aí eu já adiciono um contexto que nós vivemos recentemente, até que para o nosso público que acompanha tem essa informação, que foi o da pandemia, né? Tem se discutido muito os efeitos dessa pandemia ou pós-pandemia, se é que ainda podemos já, nesse ano de 2022, já falar dessa forma, mas a figura desse profissional, fisioterapeuta, especializado nessa reabilitação, ela foi uma mão de obra que nós, pelo menos aqui no estado do Amazonas, nós enfrentamos uma grande falta dessa mão de obra. Então, qual é a importância dessa reabilitação cardíaca? Então, o fisioterapeuta cardiovascular aqui na região norte, ele é um profissional em menor quantidade quando comparada com as outras especialidades. As especialidades mais tradicionais da fisioterapia vem a ortopedia, certo, dermatofuncional. A cardiovascular, ela é uma área, não é nova, mas ela é pouco conhecida aqui na região. Entendi. Hoje ela tomou uma ênfase maior, justamente como o senhor acabou de abordar, pela necessidade. Então, um paciente pós-pandemia, ele teve a necessidade, então ele teve a comorbidade pós a pandemia, que foi a insuficiência respiratória, né? E vários outros sinais que ele acabou apresentando. Então, a atuação se fez extremamente necessária. E hoje, a busca do fisioterapeuta por essa especialidade vem crescendo muito. Interessante. E quando a gente fala do campo de atuação do profissional fisioterapeuta, quais são as perspectivas para a área? Qual é aquela que tem maior tendência de mercado ou ainda dentro desse contexto de mundo do trabalho? Quais são os diferenciais? Então, o fisioterapeuta cardiovascular, o que é bem legal da área é pela diversidade de atuação. Então, o profissional fisioterapeuta cardiovascular, ele vai poder atuar dentro de uma UTI, através de uma UTI coronariana, por exemplo, como ele pode atuar ali no pré e no pós-operatório, preparando o paciente para uma cirurgia cardíaca ou num pós-operatório de uma determinada cirurgia cardíaca, certo, ou uma cirurgia torácica, tóraco-abdominal, também esse profissional vai estar atuante. Mas também ele pode atuar em, digamos que, uma abordagem, uma abrangência um pouco menos intensa, como uma unidade de terapia intensiva. Ele pode atuar numa enfermaria, ele pode atuar num ambulatório ou também numa clínica de reabilitação. Que aí lá na clínica de reabilitação, já é aquele paciente já um pouco mais recuperado, que ele vai finalizar o processo dele de reabilitação com aquele profissional. Então, nós dividimos em fases de reabilitação cardíaca. Primeira, segunda, terceira fase. E acaba que sendo necessário uma atuação multiprofissional. Justo. Não é? A figura do profissional fisioterapeuta somado ao profissional médico e outras áreas, de modo que consiga atingir um objetivo, certo? Perfeito. E aí eu faço uma terceira pergunta. O que seria uma doença cardíaca? Ou em que momento esse profissional ele precisa estar atento para que ele possa ter ali uma intervenção? Então, algumas vezes o paciente ele relata alguns sintomas, alguns sinais e sintomas. Então, algumas vezes ele vai relatando, nossa, estou com desconforto no tórax, que ele fala uma dor no peito, incômodo no peito, uma sensação de sufocamento, eu ando um pouquinho, eu tenho a sensação que tem uma bateria vibrando no meu peito. Então, são alguns sinais que ele já começa a apresentar que algo não está dentro da normalidade. Quando ele já identifica aquilo ali e ele já vai, através de um médico cardiologista, fazer todos os exames, em seguida é encaminhado ao profissional fisioterapeuta para fazer o processo de reabilitação, legal. Ele não avança, né? Agora, quando ele não busca auxílio, aí sim é que entram as patologias cardiovasculares. Entendi. Insuficiências cardíacas, insuficiências congestivas e por aí vai. Então, é basicamente uma descoberta que requer
primeiramente, ali um sintoma inicial. Sim. E que se você deixar para lá, você vai desenvolver, ou talvez ainda tendo a oportunidade de minimizar aquele problema, mas deixando de lado, ele tem uma tendência de ficar pior. Pior, agravar a situação. E aí há a necessidade dessa intervenção. Perfeitamente. Interessante. E onde que um profissional fisioterapeuta atuando na área cardiovascular, ele encontra campo de trabalho? Hoje, eu posso dizer que ele pode estar em qualquer lugar. Certo. Então, um fisioterapeuta cardiovascular, se ele trabalha numa equipe, exemplo, intra-hospitalar, ele consegue reabilitar dentro do hospital. Então, antes da cirurgia, ele prepara para a cirurgia. Após a cirurgia, ele reabilita para que esse paciente seja devolvido para suas atividades de vida diária. Certo. Quando esse paciente ele avança, ele evolui e ele passa para uma enfermaria, o fisioterapeuta acompanha também. Aí é outro fisioterapeuta, é um cardiovascular especialista, mais atuante na enfermaria. Ele vai trabalhar ali mobilidade, ele vai trabalhar força muscular, ele vai preparar esse paciente para alta, para que ele tenha força e que ele consiga ali ter uma alta com sucesso. Após essa alta que ele foi para casa, vai ter a segunda parte do profissional ali acompanhando, que é através de uma clínica de reabilitação ou um ambulatório. Certo. Então, lá nessa clínica de reabilitação, ele vai fazer o quê? Finalizar o processo de reabilitação, para que esse paciente seja devolto, né, que ele volte para a sociedade sem aquela sintomatologia, sem todas as problemáticas que ele tinha antes aí na sua vida. Interessante. E aí eu já adiciono uma pergunta. Como é que o curso de fisioterapia da FAMetro está preparando esses acadêmicos para essa atuação especializada? E quais são os diferenciais que o curso traz? Perfeito. Então, o curso de fisioterapia, eu falo isso com muito orgulho. Claro, nós estamos aí atuando através de uma metodologia diferenciada, na qual os alunos, a cada período, ele já vai começar, a partir desse semestre ele já está fazendo isso, está em contato com a comunidade. Qual é o objetivo disso? Vou dar um exemplo do meu terceiro período com a disciplina de Fisiologia do Exercício. Então, na Fisiologia do Exercício, qual é o objetivo? Que através da disciplina, dentro da disciplina, ele vai na comunidade e ele vai começar a identificar quais são as principais comorbidades daquela determinada comunidade. Certo. Então, eu quero que ele esteja em contato com a realidade do mercado que ele vai trabalhar. E hoje ele já está identificando o quê? Nossa, professora, tem muito paciente hipertenso, tem muito paciente diabético, tem muito paciente com tal disfunção. Então, por que eu faço isso? Para que ele já veja qual é a realidade da sociedade. E ali ele já começa a planejar o que será que é possível você hoje fazer para ajudar esse determinado paciente. Que orientação vocês já podem começar a trabalhar? Que conscientização vocês já podem começar a fazer? Então, isso no terceiro período, que ainda está ali naquela fase inicial. No avançar dos semestres, nós temos disciplinas específicas, fisioterapia respiratória e cardiovascular. Então, nós temos aí professores extremamente habilitados trabalhando nessa disciplina, na qual eles vão preparar esse discente no processo tanto intra-hospitalar quanto extra-hospitalar de atendimento à comunidade. Interessante. E, inclusive, com essas práticas pedagógicas, nós, enquanto instituição de ensino superior, nós conseguimos aí responder ao nosso tripé de ensino, pesquisa e extensão. Perfeito. Uma vez que eu levo o aluno à comunidade, essa atividade já se configura como uma ação extensionista. E eu consigo, a partir dela, desenvolver habilidades e competências previstas nas diretrizes do curso. Perfeito. Então, muito interessante essa prática pedagógica. E dentro do mundo do trabalho, né, quais são as perspectivas que hoje o egresso ou o aluno que está ali finalizando o oitavo ou décimo? Quantos períodos? O décimo período são 5 anos de curso. Ele vai chegar, concluir o curso. E qual o próximo passo para esse aluno? Olha, nós temos aí programa de pós-graduação. O ideal é que esse aluno ele escolha uma área de atuação especializada. Na fisioterapia. Isso. Ele escolha uma área de atuação. Então, ali, escolheu a área de ortopedia, temos a pós de ortopedia aqui da FAMetro. Então, escolheu uma pós de ortopedia, cardiovascular, dermatofuncional, neuro. Após que ele escolheu, ele vai se especializar naquela área. Em seguida, é interessante ele fazer a prova do conselho, para que ele se torne especialista pelo conselho. Então, existe uma prova, então, para isso? Temos uma prova de título, na qual ele é especialista pelo conselho. Então, assim,
Na terapia intensiva, hoje, isso tem uma ênfase muito grande, mas nas outras áreas também já está crescendo bastante. Então, hoje, ele pode ter uma titulação de especialista naquela área através de uma prova de título pelo próprio conselho. Não apenas o certificado em si, de mas pós-graduação. a habilitação Justamente. daquela competência expedida pelo conselho. Justamente. E é um grande diferencial, então, Com ter certeza, isso, né? com Você ter certeza. essa certificação. Com certeza. Ele vai precisar ter uma certa dedicação, não que ele não tenha fazendo a especialização, mas vão ser necessárias outras habilidades para que ele consiga ter esse título, certo? E dar um upgrade no currículo. Interessante. Que bom saber desse detalhe. Eu não tinha essa informação, não sabia mesmo. Eu achava que bastava ele ter ali uma decisão da especialidade que ele quer atuar, fazer uma pós e tá tudo certo. Não, ele pode ser especialista na área. Existem programas de residência para profissionais da área de fisioterapia? Sim. Como que funciona? A residência hoje é através da Universidade Federal, né? Então, nós temos vários alunos. Agora, por exemplo, nós estamos com 2 alunos daqui da FAMetro que ingressaram aí na residência. Ela traz um diferencial muito grande, muito enriquecedor para o currículo. Hoje nós temos também um profissional recém-contratado aqui no curso que fez a residência e ele está dando todo um diferencial no curso. Que legal. Então, assim, é uma maturidade que vai gerando para esses profissionais que estão em processo de desenvolvimento, né? Com certeza. Porque pós-formação você fica meio perdido. Nossa, que caminho seguir? Então faz uma pós-graduação e agora, né? Então ter a oportunidade de fazer uma residência, oportunidade de ingressar num mestrado. Então assim é bem interessante. Interessante. Professora Bárbara, chegamos ao final do nosso bate-papo. Eu acredito que nós poderíamos passar aqui horas e horas falando sobre a temática e a profissão. E é interessante como a senhora, com brilho nos olhos, fala sobre isso, pela paixão que tem pela profissão que escolheu. Queria parabenizar a senhora por essa dedicação no curso, principalmente aqui na nossa instituição, e agradecer por ter aceito o nosso convite, né? Chegamos ao final do nosso Pod FAMetro e quem sabe em momentos futuros nós possamos abordar outras temáticas na área de fisioterapia ou ainda, né, divulgar outras atividades e ações que o curso desenvolve. E nós não podemos deixar de falar que esse Pod FAMetro é um oferecimento do Centro Universitário FAMetro, que é a instituição que mais cresce na região norte. Te aguardo no próximo episódio. Até a próxima.